Olá, boa noite, pessoal. Renato, você pede para entrar na live, por favor? Oi, Adriana. Renato vai entrar na live. Boa noite, Dri. Aê, o Renato entrou. Boa noite. Boa noite. Me escuta bem aí, Sim, Clóvis? tô Boa noite. escutando. Boa noite. Então, pessoal, a gente vai dar início à nossa live, né? Antes da gente iniciar, eu já gostaria de agradecer ao Renato pela disponibilidade, Renato, né, de você compartilhar seus conhecimentos com a gente aí. O nosso tema de hoje, né, o poder das trevas, e aí o Renato pode iniciar, tá, Renato? Então, já antemão, já agradecer, viu, Renato? Muito obrigado aí por tudo. Nossa, eu que agradeço, né, a oportunidade, porque a gente precisa estar trabalhando, né? Eu brinco com as pessoas que eu conheço, assim, que a gente está no meio, né, que entendem a brincadeira. Falam, não, eu estou devendo muito lá em cima, tenho que coletar muito bônus horas aqui para poder aliviar, né? Mas, enfim, é uma gratidão estar sempre aqui, estar novamente, né? Agradecer você, a Noêmia, a casa que sempre nos acolhe. E pedir a Jesus, né, que sempre esteja presente nos nossos corações, né, na nossa mente, que a gente deixe Ele estar presente, né, na verdade, e que Ele possa iluminar esse momento aqui que estamos todos juntos, para a gente poder refletir um pouco dos seus ensinamentos, porque nós vamos trabalhar um ensinamento dele, e que ele possa também, né, trazer para esses espíritos que convivem conosco essa mesma luz, esse mesmo abraço fraterno que ele sempre nos dá. Então, seguindo aí, né, o Clóvis, até que horas, mais ou menos? Meia-noite, tá bom? Na verdade, a vontade é de ficar, mas a gente tem aí uma hora para a Tá, gente vamos lá. poder compartilhar os seus ensinamentos aí com a gente. Bom, aí qualquer coisa você pode me cortando. Mas, enfim, na verdade, assim, não é ensinamento, né? A gente vai refletir, a gente estuda um pouco, a gente lê um pouco, né? E é sempre bom que a gente precisa, pelo, mesmo assim, para a gente conhecer bem pouquinho da doutrina espírita, o Emmanuel sempre nos pede, né, que a gente faça a divulgação. E não a questão do espiritismo em si, a gente precisa divulgar o espiritismo, com certeza, mas a gente divulgar o espiritismo com o sentido da doutrina de Jesus, os ensinamentos do seu evangelho, porque esse momento que nós estamos passando, que é um momento que está na transição planetária, precisamos entender, precisamos absorver o ensinamento da doutrina que nos traz, né, mas os ensinamentos de Jesus, né, que é o Evangelho vivo. Esses dias a gente estava conversando, eu estava num grupo que a gente tem na casa que eu frequento, e eu estava mostrando para eles, a gente estava conversando, né, na verdade, que Jesus, a gente pega aquela passagem dele até o Calvário, ser, né, colocado na cruz e tudo, a gente sofre com aquilo. Mas ele, serenamente, estava com tudo planejado, tudo organizado. Mas a hora que ele fala, naquele momento, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então a gente entende que este momento Jesus sela o evangelho e se cumpre o que ele veio fazer aqui para nós. Então, a partir desse momento, o evangelho está colocado no mundo, nesse planeta nosso, né? Vamos dizer assim. Então, a partir desse momento, né, nós já temos esse compêndio aí que fortalece os nossos caminhos, né, nos dá uma direção, né, porque quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e vida, ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Mas não é a figura humana Jesus, mas é a figura Evangelho Jesus.
que é nosso guia e modelo, não é assim? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é um tema assim pesado, né? Pesado, entre aspas, né, gente? Mas para a gente entender um pouco o que é isso? Porque quando a gente fala em trevas, né, a gente fica meio, nossa, o negócio Com é medo. tenso, né? A gente fica imaginando um filme de terror, né? Mas a gente precisa entender, é por isso que a doutrina espírita, ela nos dá essa tranquilidade, que a gente passa a entender o processo, isso alivia os nossos corações, isso alivia nosso entendimento, a nosso andar, nosso caminhar, né? O enfrentar as nossas dificuldades. E para a gente falar, a gente se baseou um pouco aqui no livro Jesus no Lar, né? O meu é mais velhinho, mas tem um com a capa mais nova. A gente que vai estudando, a gente vai ter uns livros muito velhos, né? Mas tudo é mesmo, o sentido é o mesmo, as histórias são as mesmas, né? Mas ele traz ali na lição... Oi? Como é que é? O importante é o conteúdo. O conteúdo, né? A capa, às vezes a folha está caindo, mas não tem problema, a gente cola, mas o importante é o conteúdo, que é riquíssimo para todos nós. Esse livro, né, todos nós sabemos, esse Jesus no Lar, foi escrito por Chico Xavier, ditado por Neo Lúcio. E ele traz 50 lições, 50 cultos no lar que Jesus fez na casa de Simão Pedro. Ele catalogou esses 50 encontros, trouxe as histórias, e cada uma era um ensinamento. Então a gente fala assim, o culto no lar é coisa de espírita? Não, gente, não é de espírita. O culto no lar, ele é cristão, é Jesus quem implantou. Mas o espiritismo, ele absorveu isso e traz como uma das ferramentas para a gente manter a harmonia do nosso lar, para a gente estar em casa com tranquilidade, né, para a gente ter essa boas energias no nosso lar. Então, na lição 39, Neio Luz traz assim, ó, o poder das trevas. Ele vai bem no nosso tema aqui. Eu não vou ler toda a lição, acho que eu convido a todos a lerem depois, para a gente poder ter um tempo mais para trazer outras informações para a gente discutir. Mas passando rápido aqui, como funciona? Os discípulos, eles colocavam para Jesus uma questão, uma angústia, uma necessidade, e Jesus, a partir dali no culto, ele traçava contava uma história, né, uma parábola, um ensinamento, para poder mostrar aquelas pessoas que estavam com ele, como funciona, para eles entenderem o processo. Aí, nesse poder das trevas, Jesus vendo, né, o pessoal com essa dúvida, ele começa a contar uma história. Ele fala da história de um valoroso, ele fala aqui, um valoroso servidor do Pai. Então, era uma pessoa, ele não dá nomes, tá? Ele conta a história, mas para ilustrando, né? Então, ele fala desse servidor que ele andava, assim, com muita fé, né? Voltado para a caridade, né? Devotado à caridade, devotado à fé, que nada o abalava. Então, o que acontece? Os espíritos das trevas, né? Vamos dizer assim, usar por enquanto esse termo, eles não gostavam, eles se incomodavam com essa estrutura. É tipo assim, tá feliz por quê? Por que você está feliz? Né? A pessoa passando dificuldades, por que você está feliz? Isso incomodava e incomoda. Né? Na lição incomodava. Né? Mas hoje em dia, a gente pode ver, incomoda. Sim, quando você começa a sair desse ciclo de ligação com esses espíritos, eles começam a ficar agitados, eles começam a te incomodar, muitas coisas acontecem, mas se você manter firme e devotado, já passa, eles desistem, eles falam assim, olha, não dá. Mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa posição, porque o Livro dos Espíritos é a nossa base, sempre. Ele nos traz um ensinamento sobre essas questões, dessas influências. Porque acontece, esses espíritos eles vão nos influenciar. Eles não podem chegar e bater na gente. Não tem condições. Mas eles podem nos influenciar e influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Aí nós vamos saber como a gente vai ficar
tranquilo nessa posição. Então Jesus consegue, né, fala, e ele vivia numa cidade de pecadores, de pessoas pecadoras, né, então o ambiente já não era muito dos bons, mas aí esse gênio das trevas, ele incomodado, ele pediu para um dos seus servidores e até, né, aquele, né, grande mestre, né, vamos dizer, do mal, porque eles queriam acabar com aquela felicidade daquele cidadão, né? Aí esse subordinado, né, ele foi até esse mestre e foi conversando. Olha, a gente está com esse caso, contou o caso da pessoa, e eles começaram a pensar. E esse servidor, esse subalterno, né, dessa entidade, ele começou a pedir assim, olha, que tal a gente castigar ele? Aí vamos dizer assim, né, sabiamente, esse mestre fala, não, isso aí ele vai se virar um Marte. Ele fala, continua, que tal a gente fazer calúnia sobre ele na população? Não, não vai adiantar. Que tal a gente fazer, falou que mais, perseguir, a gente tirar os bens materiais, influenciar a família, para ver que ele não é uma boa pessoa. Então, são várias situações que sentaram, e esse mestre, ele simplesmente falou assim, não vai dar, porque esse cara, ele está num bom caminho. Ele está firme na sua fé, no seu devotamento. Então, esse cara, poxa, então, né, tipo assim, né, vou fazer o quê? Porque eu quero que esse cara, ele se transfigure. Eu quero acabar com ele. E nós vamos entender aqui também, no Livro dos Espíritos, que esses espíritos, eles querem trazer vamos dizer assim, eles querem acabar com a felicidade. E eles se beneficiam, eles evoluem, alguma coisa nesse sentido? Não. Mas eles se comprazem com isso. É assim que eles se alimentam dessas questões. E eles não querem, né, que a gente retorne, né, no caminho de Deus. Né, o que Jesus veio nos trazer, veio nos mostrar. Né? Então a história é mais ou menos assim. Até que esse espírito, né, esse espírito maior, ele fala assim, vamos influenciá-lo, falar que ele não é aquilo que ele está pensando, que ele é um qualquer, mas diretamente a ele, né? E infelizmente ele entrou nessa proposta. Eu acho ideal a gente vai conversando aqui, mas a gente refletir nisso aí. Você olha o nosso lado, a gente é influenciado o tempo todo. Então, será que eu estou entrando na onda desses espíritos? Que hora que a gente começa a rir e fala, você está rindo de quê? Para quê? Por que você está rindo? Tem que chorar, tem que desesperar, entrar em depressão. Olha a depressão aí. A depressão é isso. É quando a gente se deixa levar, abaixa a nossa harmonia, a nossa energia, as nossas forças, aí a gente iguala as energias desses espíritos, aí eles influenciam a gente. Mas vamos lá. Então, dito esse passar rápido, né, pela lição, volto a dizer, né, dei uma lida porque ela é mais detalhada, e Jesus, quando vai dizendo, ele vai detalhando essas questões. Mas quando a gente fala assim, poder das trevas, quem são as trevas? Quem promovem essas trevas? Né? O que são as trevas? Né? Então, o que são as trevas? É a falta de luz. Então, quando a gente não tem a luz no sentido, o evangelho é luz para nós. Então, quando eu estou no evangelho, as trevas não tem como. Então, basta uma fagulha para iluminar essas trevas. Basta uma fagulha. Então, né? Até gente que fala assim, eu não dou conta, eu não consigo. Gente, sim, damos conta. Né? O que a gente está passando hoje aqui são situações que a gente dá conta, nos foi dado o fardo, né? Que a gente precisa carregar, mas é dentro, né,
do que a gente dá conta aqui hoje. Às vezes quando a gente vai reencarnar, a gente fica, não, eu quero ser assim, assado. Aí a espiritualidade, né, sabiamente, fica escutando a gente, no final ele fala assim, não, vai só com esse aqui, tá ótimo para você. A gente chega aqui e fala assim, nossa, que coisa, tá difícil, tá pesado, tá, né? É muito difícil. E a gente, né, se a gente for olhar, a gente queria muito mais e a gente não ia dar conta, né, de tudo. Mas vamos lá. Até iniciar. Você tem que começar, você não pode continuar do mesmo jeito, né, na zona trevosa. Você tem que iniciar. Exatamente, perfeito. Eu falo assim, se eu quero ir na China, se eu ficar com os pés juntos, plantado no chão, eu não vou chegar nunca. Mas se eu der o primeiro passo, opa, já comecei a caminhar, né? Então, assim, é importante. Isso que você trouxe é muito importante. A gente precisa iniciar. Toda caminhada, ela precisa desse passo inicial. Ah, mas eu não damos conta assim. Eu não dou conta. Damos sim. Mas a gente precisa se apegar aos bons ensinamentos, aos bons espíritos. Eles estão aí à nossa volta o tempo todo e respeitando o nosso livre-arbítrio, prontos para nos auxiliar. Basta eu levantar e eu erguer a mão que eles vão estar junto de nós. Lógico, não vão fazer por nós, né? Não vão tirar a dificuldade que a gente precisa passar. Mas eles vão nos auxiliar a passar pelas dificuldades. Então, gente... dificuldade também, né, Renato? Ela vem como aprendizado. Sim, sim. É importante a dificuldade, a dor, vamos colocar assim, ela é fundamental para o nosso crescimento. Ela que vai nos mostrar se a gente está no caminho certo, caminho errado. Ela que vai nos conduzir. Porque imagina se a gente não tem nada, está tranquilo, está de boa, né? A gente não ia medir e conseguir mensurar a necessidade que a gente tem, né? Aí a gente estava conversando mais cedo, a dor, ela é uma ferramenta de crescimento. Agora, o sofrimento é opção. Eu ficar sofrendo é opção minha. Então, quando eu entro em depressão, eu fico lá, não sei o quê, não quero levantar da cama, não quero isso. Isso é opção. Agora, a dor eu levanto, quantos irmãos a gente vê? Vamos, nosso exemplo maior aqui, atual, Chico Xavier. Dores físicas, as dores de calúnia, de série de coisas que ele sofria, mas firme no propósito. Paulo de Tarso foi também... A gente tem que se apegar a esses exemplos para a gente ver, olha, eles passaram por aqui, eu dou conta, não é porque eles são espíritos evoluídos, não, todos nós temos condições. Todos nós temos dentro de nós essa luz divina. E todos os ensinamentos de Deus dentro de nós, todas as leis, né? Então, o que acontece? Nós temos condições. Então, Paulo sofreu o que sofreu, mas firme no propósito. Né? Hoje a gente não leva pedrada, antigamente ele levava pedrada na rua. Eu brinco com o pessoal que eu digo assim, Paulo, quando não estava preso, ele estava levando pedrada na rua, mas firme no propósito. Até o momento que ele se sente, né, tá muito alquebrado da idade, né, e de ter caminhado muito, ele vira para Jesus e fala, né, poxa, agora o que eu faço, né? Já fiz de tudo, já caminhei, agora eu não dou conta mais. E é a segunda vez que Jesus aparece, porque tem a primeira que ele aparece para os apóstolos, né, após a sua crucificação, e depois ele aparece para Paulo. No livro do Paulo Estevão, leiam, vocês vão ver, Emmanuel traz bem legal isso. Então é o segundo momento que Jesus aparece e fala para ele, Paulo, e pede para que ele escreva as cartas. E fique tranquilo, você terá um auxiliar. Aí, gente, olha a sabedoria divina. O auxiliar dele era quem? Estevão. Que ele apedrejou, que ele perseguiu, né? E Estevão, na sua humildade, na sua grandeza espiritual, prontamente estava lá, né, obedecendo ao Cristo e fazia em seguida. Podemos, gente? Podemos. Nós temos do nosso lado um anjo, né, protetor, o nosso mentor que nos faz guiar. Mas vamos lá. Seguindo aí,
o que são? Então, as trevas a gente entendeu, é a falta dessa luz. Agora, espíritos maus, né? Eu acho que até, assim, vou dizer assim, uma crueldade nossa, falar assim, esse espírito é mau, é ruim, porque eles são nossos irmãos. Então, a doutrina, ela vem nos mostrar, olha como que muda o nosso entendimento, né? Nossa compreensão dessa situação. Eles são nossos irmãos. Mas aí, o que são esses irmãos? São os irmãos que ainda não entenderam, né? A ficha não caiu, né? No nosso linguajar aqui agora. Então, lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, no capítulo 28, aquele de coletânea de preces, tem uma lá, está lá no item 75, eu vou ler só para a gente entender melhor o que eles dizem para nós. E o Livro dos Espíritos também nos traz isso aqui. Porque são coletâneas de prece e tem uma prece lindíssima para esses irmãos que estão, né, nessa condição. Ele diz assim, ele até coloca, pelos espíritos endurecidos. Olha só. Então, eu já não uso o termo mal. É o espírito endurecido, que não tem, né, o coração duro, não consegue assimilar essa beleza da luz divina no seu coração. Então, eles dizem assim, ó, eles começam assim no prefácio. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento. A gente precisa se arrepender, né? E a gente precisa ter dentro do nosso coração esse arrependimento, mas é cada um de nós. João Batista, ele falava, né? Arrependei-vos, e vinha com aquela questão, porque eles já percebiam, gente, vamos, gente. A luz divina está chegando aí, ó. Já deve estar, né, fisicamente passando por nós, mas ela já está no nosso coração. Aí ele continua aqui, que foram tocados de arrependimento, não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem. Então, tudo que eles fazem, eles promovem o mal, mas eles não sentem nada, para eles está super normal. Olha que interessante. Então, tem pessoas que fazem a maldade, mas para mim é normal. Mas é porque ainda não sentiu, não abriu o coração para as leis divinas, para o que Jesus trouxe para nós, que é esse amor, né, incondicional, esse amor puro. Né? Às vezes a gente compara o seguinte, os índios canibais, né, eles comiam as pessoas. Vamos fazer uma sopa, pega um aí, vamos fazer uma sopa, né? Joga cenoura, batata, isso é por minha conta, tá, gente? Mas o que acontece? Para eles isso era super normal. Mas porque não tinha um ensinamento, isso é uma cultura. Hoje nós temos, a gente não pode dizer que eu nunca fiquei sabendo do Evangelho. Eu não posso dizer que eu nunca li nada a respeito, nem que seja uma epígrafizinha do Evangelho, eu não posso dizer que eu não li. Porque as mensagens do WhatsApp correm cheia dessas informações. A gente sai na rua, pichado no muro, às vezes tem um versículo. Então, eu não posso dizer que eu não tenho esse conhecimento. Mas eu, endurecido no meu coração, não dou atenção a isso. Então, eu me comprazo no mal. Então, é esse poder das trevas, essas trevas, são irmãos que têm o poder de nos influenciar. Então, eles agem sobre nós, porque nós ainda não estamos fortalecidos. Vamos lá, no Livro dos Espíritos, eu vou me permitir aqui, eu trouxe uma linha de raciocínio do Livro dos Espíritos para a gente entender quem são, o que eles fazem conosco, né? E o que a gente pode fazer para nos auxiliar. O Livro dos Espíritos é a nossa receita de vida, né, gente? Que alguns falam assim, mas tem que ler o Evangelho, tem que ler a Bíblia. Não, ele está pautado em todos esses ensinamentos que está no Evangelho. Né? Então, mas é só que uma clareza que traz para os nossos corações. Então, vamos lá. Anota aí, gente.
lá no Livro dos Espíritos, está lá na intervenção dos espíritos no mundo corporal, nesse item, né? Aí nós vamos pegar aqui a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. É aí que o poder da treva, que lembra da história do nosso amigo, desse devotado, servidor do pai, o que acontece? Ele foi influenciado, e nós sofremos isso o tempo todo. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos. Questão 459. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Poder das trevas, olha aí. A esse respeito, os espíritos respondem. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha aí, ó, o caroço de angu aí, né? Olha só, muitas vezes a gente acha que nós, eu que estou pensando, eu que estou fazendo. Não, são eles que estão nos guiando, nos dirigindo. Aqui nesse sentido aqui, são todos, tá? Independente se é mal, bom, né? Não tem essa distinção aqui, não. Todos nos influenciam, tá? Mas a gente tem que saber discernir quem que está nos influenciando. Então vamos pegar um suicida. Geralmente, o suicida, ele fica com aqueles pensamentos de exterminar a própria vida, ele acha que o pensamento é dele. E muitos, vamos dizer, muitas pessoas, muitos profissionais que acompanham essas pessoas, olham só a parte material, então trabalham em cima do que ele está pensando. E, na verdade, ele está sendo influenciado por infinitos, né, uma turba de espíritos que podem estar influenciando essa pessoa. Aí a gente fala assim, não, eu tranquilo, ninguém me influencia. Mas se a gente observar o que a gente faz, às vezes, tem a participação deles. Porque quando eu abaixo a minha vibração, eu faço sintonia, tá? Com esses espíritos. Aí ocorre o processo, né, que a gente chama de obsessão, aí seria uma outra palestra, né, outro estudo, né, mas é um processo desse vínculo que a gente tem com esse espírito. E geralmente a obsessão é um processo de um espírito de uma baixa vibração com a gente. Porque nós nós chegamos ao nível dele. O diapasão é um grande exemplo para nós. O diapasão é um instrumento musical. Ele é em forma assim, ele tem um formato em U e tem um negocinho assim, né? Mais ou menos assim. Né? Cada um emite uma nota musical. A gente chama de diapasão. Então tem o Dó, tem o Ré, tem o Mi. Então, cada um, da sua configuração, ele emite uma nota. Então, se você tiver todos os diapasões, né, colocados em linha reta, assim, um do lado do outro, e vem com um, e faz ele vibrar, e passa, aquele que emite a mesma nota que ele, passa a vibrar também. Quem tiver oportunidade, faça esse teste, vai ver. Então, ele vai passar a vibrar. O que acontece? Os espíritos que estão ainda, vamos agora, em vez de espíritos maus, esses espíritos endurecidos, eles vão passar perto da gente, opa, vibrou comigo, é aí que eu fico. Aí eles vêm e fazem todo esse processo que a gente chama de obsessão. Né? Eles vão nos influenciar. É o que os espíritos ali, né, quando aquele subalterno foi, né, no chefão lá para trazer, tentar algum método, foi trazendo informações, e falou, nada disso serve, porque não vai dar certo, mas vamos fazer com que ele baixe a sua vibração, aí a gente consegue atuar. Eles fazem isso, e talvez assim, pela nossa família, eles vão influenciando, e o que acontece? A gente entra nessa sintonia e a gente acaba caindo, né, nesse processo, né, nesse poder, né, sob o domínio desse poder que eles têm. Porque são espíritos como nós. E
ledo engano nosso achar que eles são, vamos dizer assim, burrinhos, que eles não entendem nada. Existem processos sofisticadíssimos, né? Gregório é um espírito, né, no livro Libertação, salvo engano, de André Luiz, era um espírito super entendido do processo de obsessão, de poder da terra. Ele comandava uma legião. Então ele tinha um poder muito grande, e ele dominava todos, porque todos se subjugavam a ele. E eles faziam todo esse processo. Então, eles têm toda uma tática, eles têm essa questão. Só que contra a luz não tem jeito. Eu acender um fósforo, acabou o processo deles. Né? Sai todo mundo correndo. Ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó. Então, a gente entendeu isso. Na questão 460, o Kardec perguntou: temos pensamentos que nos são próprios. Então, quer dizer, a gente tem os que a gente, né, nós mesmos, né? Porque tem, né? Vou falar assim, é só dos espíritos? Não, temos os nossos, né? E outros que nos são sugeridos, né? Kardec pergunta, se tem os nossos próprios e outros que são sugeridos? Aí os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa, ok? Então nós pensamos. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente, bem contrários uns dos outros. Pois bem, há sempre de vós e de nós. Olha o que eles colocam, os espíritos. Tem pensamento seu e tem nosso. Então, né? Fique tranquilo. Você não está pensando sozinho, não. Se eu penso bobagem, não sou eu que estou pensando sozinho, não. Tem mais gente comigo ali, grudadinho, feliz da vida, pensando junto comigo. Certo? Então, assim, a gente tem que ter essa tranquilidade, esse entendimento, né, vamos dizer assim, e a tranquilidade de perceber essas situações, esses pensamentos, né, e saber discernir. Aí vocês vão perguntar: Renato, mas, poxa, como que eu faço para discernir um pensamento que é meu, que é tudo tão igual, né, eles conseguem fazer uma sequência do meu pensamento? Então, assim, como que eu faço isso? Gente, estudando. Quanto mais eu estudar, né, quanto mais eu entender, né, na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos nos trazem, né, um sábio vô-lo disse: conheça-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que eu estudo, a partir do momento que eu me conheço, que eu vou me conhecendo, vou me entendendo, porque eu vou estudar, fala assim, não vou estudar para fazer palestra, não é isso, eu preciso estudar para me entender. Palestra é uma consequência. À medida que eu vou me entendendo, eu falo: peraí, realmente. Aí quando os pensamentos vêm, opa, peraí, isso aí não é meu. Outro dia, conversando com o médium lá da casa, né, aí, as curiosidades, né? Falei: mas como você consegue discernir se um espírito é bom ou se ele é ruim? Ele fala assim, super estudioso. Eu falo assim: não, eu sei, porque eu me conheço, eu sei quais são os meus pensamentos, e quando vem um espírito com uma influência negativa, eu já corto, porque eu sei que não é meu. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Não vamos virar expert, mas a gente precisa começar a se conhecer, a gente precisa começar a entender mais o nosso processo, a entender os nossos pensamentos, o que eu gosto, o que eu tenho apreciação. E isso é importante para todos nós. Então, seguindo ainda, gente, né? Então, como que eu faço agora? Qual é o objetivo? Então, quando esses espíritos, né, eles vêm influenciar a gente, eles têm um objetivo. Todos nós temos o objetivo de alguma coisa. Eu quero alguma coisa. Às vezes não está implícito, mas eu quero alguma coisa. Né? Então, Kardec, na questão 465, ele pergunta assim: com que objetivos os espíritos imperfeitos, olha aí, já chama de imperfeitos, né? Que ainda não estão, eles não
estão tão totalmente integrados nessa questão da lei divina, né? Esses espíritos imperfeitos nos compelem ao mal. Então, só lendo aqui, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Qual que é o objetivo deles? Aí os espíritos nos trazem e diz assim, ó, para vos fazer sofrer como eles. Então, às vezes eles estão no sofrimento, tipo assim, né, eu não vou sofrer sozinho não, você vai comigo, você vai sofrer comigo. E muitas vezes a gente está atrelado a espíritos que são do nosso pretérito, né, nosso passado, não esse passado agora, mas o passado de encarnações, né, que a gente fez alguma coisa ruim, porque ninguém aqui é anjo, né, nenhum, né, Clóvis, nem você, nem eu, nem ninguém, nós não somos anjos, a gente está aqui aprendendo, e nós fizemos alguma coisa que a gente está aqui para corrigir. Estamos tendo essa oportunidade. Isso é misericórdia, tá, gente? Tenham confiança nisso. Então, esses espíritos pode ser algum algoz do passado, ou eu fiz alguma coisa para ele no passado, e ele nos persegue. Vamos pegar Edivaldo Franco. Ele teve um espírito que o perseguia há 400 anos. Porque há 400 anos atrás, olha a ignorância, olha o endurecimento, né, desse espírito. Ignorância no sentido de não conhecer realmente a lei divina. Era um espírito de um padre que perseguia Edivaldo porque ele falava que foi forçado a suicidar por conta de Edivaldo. Edivaldo, o espírito, né? Mas hoje Edivaldo, mas o espírito na época. Então, ele perseguia até chegar nessa encarnação, né? E tem toda a história que Edivaldo recebe a mãe desse espírito, né? Tem um diálogo muito lindo dos dois, e ele reconhece, eles cortam esse vínculo. Opa, então chega. Edivaldo fala assim, chega. Então, olha que interessante esse momento. São várias, né, se a gente parar para estudar esse momento, né, é um momento de perdão muito forte, um momento de pedido de perdão e pedido de perdão, porque à medida que a gente, da mesma maneira que eu peço perdão, eu tenho que perdoar, né? Não é só pedir perdão, ou não é só perdoar. Eu preciso perdoar e pedir perdão, porque a gente, às vezes, nem sabe que fez alguma coisa, né? Daquele momento que a gente achava que estava tudo normal, estava tudo certinho. Então, o que acontece? A Edivaldo, nesse momento, com esse espírito, que, vamos dizer, trevoso, né? Vamos usar o nosso termo aqui, estava querendo dominar, né? Usar o seu poder enegrecido e fazer com que o Edivaldo suscitasse alguma coisa, queria fazer uma maldade, né? E Edivaldo corta isso com o quê? Com perdão. É uma das ferramentas para que a gente possa cortar esse vínculo. E para que cada um siga o seu caminho. Agora, a gente sempre pensar, se o outro espírito vai continuar, vai ficar bom, eu não posso fazer nada, né? É de cada um. Então, o meu papel, vamos pegar o Edivaldo, do papel dele, ele perdoou e seguiu em frente. Continuou trabalhando bem. Essa é uma das ferramentas que nos coloca sempre para a gente, vamos dizer assim, tá? Usar um termo mais forte, livrar desses espíritos. Mas não é o livrar de mandar ele embora e pronto, acabou. Mas é dele perceber que nós estamos na caridade, no amor, no fazer o bem. Isso é uma ferramenta fundamental. E esses irmãos podem, ali naquele momento, não se transformar, mas a sementinha foi plantada no coração dele. Uma encarnação, ou na mesma encarnação, ou numa próxima, a qualquer momento ele vai falar, puxa vida, eu estava lá com o Clóvis, ele me perdoou naquele momento. Poxa, foi tão bonito, eu senti tão bem, vou seguir nessa linha. Então, é esse ciclo, mas cada um no seu ritmo. E os espíritos continuam assim, né? Aí Kardec faz outra pergunta dentro dessa pergunta. Isso diminui, ele fala, né? Da questão do objetivo, fazer que a gente sofra, como eles. Aí fala, isso diminui seu sofrimento? Quer dizer, se ele está sofrendo, quando ele faz a gente sofrer, diminui o sofrimento dele?
os espíritos respondem: não. Mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Então, geralmente, eles estão com inveja da gente, porque é aquela história, tá rindo de quê? Tá rindo para quê? Por que você tá rindo, né? Então, eles têm essa questão. Né? Contando também com as questões daqueles que estão também querendo saldar alguma dívida que a gente tem com eles e usando de maneira errônea. Aí Kardec continua perguntando: que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Aí os espíritos respondem: os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Olha aí que legal. Né? Legal sim, né, gente? Mas olha só, eles querem que a gente chegue eles querem nos puxar aquela referência para baixo. Eles querem nos afastar de Deus. Porque incomoda. Eles, eu falei no início, eles são os nossos irmãos, que ainda estão com o coração endurecido. Eles têm a lei divina dentro deles? Tem. Todos nós temos as leis divinas. Questão 621, Livro dos Espíritos. Onde estão descritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, todos nós, não tem exceção. Então, se a gente pensa aquele bandido, né, o pior de todos do mundo, né, um exemplo, né, o nosso irmão Hitler, ele tinha as leis divinas dentro do coração dele? Tinha. Soube usar? Não. Né? A gente sabe da história. Né? A história dele é muito interessante, porque Hitler, quando ele era mais novo, ele era o Hitler, na verdade, era uma pessoa acessível. Ele pintava, ele era um artista. Aí se enveredou, com certeza, com influências negativas, uma pessoa extremamente inteligente, e se desviou do seu caminho. Napoleão, mesma coisa, e tantos outros que tinham esse poder da inteligência e usaram ela para o poder das trevas, né? Para fazer o mal, para se beneficiar. Lógico, com influência, né? Sempre tem uma influência de espíritos mais devedores, né? Espíritos mais endurecidos. Né? Tranquilo aí, Cláudio? Nosso horário está caminhando, né? Eu tenho mais tempo. Mas tá maravilhoso, pode ir. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, como que eu posso, assim, vamos dizer assim, me libertar dessa influência desses espíritos? Porque nós falamos quem são, como são, qual que é o objetivo deles. Agora, tá muito bem, tá muito bonito, eu entendi, já sei quem que são, como que eles funcionam. Lógico, gente, tá? Eu vou ressaltar novamente aqui. É bem sucinta a nossa informação. Precisamos estudar a Livro dos Espíritos, da questão 459 até a questão 472, dá uma explanação bacana. E todas as obras subsidiárias que nós temos aí. Então, vamos lá. Na 467, Kardec pergunta assim: pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Então, assim, eu consigo me libertar? Porque às vezes a gente acha que não tem condições. Olha o que os espíritos respondem. Sim. Já começa assim, sim. Opa, então que alívio, né? Não dá conta? Beleza, sim, pode sim, vamos lá. Aí fala assim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Rapaz, olha só que interessante. Olha só. Então ele está mostrando aqui que nós é que solicitamos. Nós que pedimos, vem cá me obsediar. Nossos pensamentos atraem eles. Olha só que interessante. Então, a gente precisa parar e observar. Será que sou eu que estou atraindo? Sim, os espíritos nos mostraram. Como que eu vou me libertar disso? Eu posso? Posso. Mudando o meu pensamento. É o diapasão. A hora que vem vibrando, eu não vou vibrar igual ele. Eu vou ser aquele que, minha nota tá lá em cima.
Eu não entendo muito de música, não, mas tem uma nota maior, mais alta, nota mais baixa, tem os negócios. Eu estou lá nas alturas. Então, esse é o processo. É mudar o meu pensamento. É não atrair os meus desejos. Aí a gente observa, conheça-te a ti mesmo, quais são os meus desejos, o que eu quero, o que eu tenho muita vontade. É um doce, né? Mas eu não posso comer doce, você tem diabetes. Ah, mas eu me atrai o doce. O que vai acontecer? O que acontece, gente, quando eu quero muito um doce? Vai aparecer para mim, é gente me oferecendo, eu passo na porta da padaria, tá lá aquele doce bonitão me chamando. Então, os espíritos são assim. Então, a gente, para essa influência, eu tenho que, né, que eles ligam a essa solicitação, a esse pensamento que eu estou. Então, como que eu faço? Vamos mudar os nossos pensamentos. Aí na 469, Kardec pergunta assim, ó, por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Observe que ele fala assim, espíritos, né? Como é que ele fala aqui mais atrás? Imperfeitos, né? As maus espíritos. Mas, gente, no final de tudo, são nossos irmãos que estão endurecidos, né? Que trazem do Evangelho. Então, ele perguntou isso. Então, aí eles respondem: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Eu não vou ler o restante, não, ela é grande, mas olha só, como que eu faço, que meio que eu utilizo? Então, fazer o bem, é o que nós falamos mais cedo um pouquinho. Então, quando eu estou fazendo bem, quando eu tenho confiança, porque a gente tem que pensar bem nisso, eu tenho confiança em Deus, as dificuldades não vão sair de perto de mim, não vão sair de mim. Eu não vou livrada, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aliás, não é nem o nada me faltará, é Ele, né? A tradução correta é o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Quer dizer, o problema continua, a dificuldade continua, a dor continua, porque ela é a minha professora, ela é minha ferramenta de evolução. E tem que saber que Deus não irá nos abandonar. Não vai abandonar. É exatamente isso aí. Ele está com a gente. Ó, vai lá, tipo aquele técnico, vai, você consegue, eu estou aqui do seu lado, segue em frente. É isso que a gente precisa dessa confiança. A fé, a gente precisa até compreender melhor o que é a fé. Porque eu falo assim, a gente pergunta, se você acredita em Jesus? Eu acredito. Você tem fé em Jesus? Tenho fé em Jesus. Então vamos lá. Eu acredito em Jesus. Quando eu falo eu acredito, mas na primeira oportunidade, falar, não conheço esse cara não, tá, gente? Vocês lembram? Teve um caso desse, né? No Evangelho, a gente lembra? Né? Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, não tem um negócio assim? Pois é eu acreditar, eu não tenho um compromisso, eu não tenho, tudo bem, eu estou acreditando, mas na primeira bola fora, eu estou fora, não é comigo. Né? Então, eu preciso pensar nisso. Agora, quando eu tenho fé, eu gosto até de fazer um exercício, né? Quem tem fé aí, levanta a mão. É bom que não tem ninguém aparecendo, né? Mas, vamos lá, eu tenho fé, ok. Enfim, Jesus, sim. Ter fé é ter confiança. Ter fé é fazer o que ele fez. A gente consegue fazer o que ele fez? A gente ainda não está preparado. A gente ainda faz alguns, né? A gente tem alguns desejos ainda indesejáveis, né? Vamos dizer assim. Alguns pensamentos, né? Ainda de baixa vibração. Então a gente ainda não está, porque Jesus mostrou, olha, o caminho é esse. Então, a verdadeira fé é que Paulo teve a partir de Damasco. É que Chico Xavier nos mostrou. Apesar das dificuldades, apesar das durezas da vida, da calúnia, de tudo que acontecia, a fé era inabalável. Eu faço. Não, você vai morrer e vai levar a pedrada porque você está falando em Jesus. Ok, Jesus. Você confia em Jesus? Jesus. Né? No livro Maria de Nazaré, do Miramês,
tem uma passagem lá que ela, né, ela em espírito, ela chega para aquelas mulheres, aquele pessoal que ia para os leões, né, naquela época, e, e as pessoas, assim, ela chegou, assim, viu a serenidade das pessoas e falou, tenho fé e sigo em frente. Eles contam que essas pessoas que foram para os leões, né, mais aqueles que tinham fé, que não negaram Jesus, momento algum, mesmo sendo ameaçados dessa morte, e que eles entravam cantando lá no Coliseu, né, que é onde era. Eles entravam cantando, o pessoal não entendia, cantando, o povo tá cheio de leão ali, faminto, vai comer todo mundo, cantando. Mas para nossa tranquilidade, os espíritos nos contam que nenhum sofreu. Os leões comeram a carne, mas os espíritos, as pessoas, ninguém sofreu, ninguém sentiu nada. Foram todos arrebatados, né, vamos dizer assim. Porque tinham fé, tinham confiança em Deus e nos preceitos, né, nos ensinamentos que Jesus trouxe. É isso que ele quer da gente. E quando eu tenho isso, eu levo isso para esses irmãos que estão aí, né, nesse momento aí de incompreensão, de endurecimento. A gente consegue transformar. Se a gente pegar a série André Luiz, é muito interessante, né, a gente ler a série André Luiz, porque ele vem trazendo alguns resgates de espíritos que assim, estavam nessa ignorância, achando que tinha o poder de domínio. No umbral é tudo assim, né? O umbral tem as falanges lá, tem aquelas pessoas, eles dominam aqueles espíritos, mas os que são dominados estão enfraquecidos. André Luiz estava naquele momento, a gente lembra do livro Nosso Lar, ele estava naquele momento enfraquecido, ele não conseguia, até o momento que ele acendeu aquela fagulhazinha, aquele LEDzinho bem fraquinho, ele falou assim, pediu auxílio, ajuda, e de repente, né, vem aquela turma de espíritos iluminados e se acercam dele. André, vem cá, vamos lá, meu irmão. Aí ele é acolhido. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa. E como que eu posso fazer para esse irmão que está nesse processo, né, de endurecimento do seu coração? O que eu posso fazer? Gente, nós temos o Espiritismo nos ensina, não só o Espiritismo, mas todas as religiões nos ensinam a prece. A prece, né? Tanto é que lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a coletânea de prece, tem a prece para esses irmãos. Ela é bem longa, né? Mas ela é muito interessante para trazer, né? Para a gente poder pedir para nós e para esses irmãos. Então, quando eu vejo o que a gente precisa até parar com isso, né? Quando a gente vê o cara foi lá, um atirador, ele entrou na escola e matou muita gente. É difícil a gente ver alguém falando que fez uma prece para esse camarada. Fez prece para os meninos que morreram, para a professora que morreu, para fulano. Tranquilo, isso precisamos fazer, sim. Mas e para esse espírito, esse irmão nosso, que estava nesse momento perturbado, e talvez não sozinho, né, com certeza, né, não sozinho, sob esse poder dessas trevas, né, a gente fica cego, né, já perceberam quando a gente fica nervoso? A gente fica cego, a gente faz coisas e depois para, gente, eu fiz isso. Então, esses irmãos, por mais que eles estejam ainda nessa ignorância das leis divinas, eles precisam de prece. E essa prece, gente, tenham certeza que essa prece vai atingir o seu coração. Mas eu fiz prece, não resolveu nada. Resolveu. Né? A gente, é aquela história, não tem que cobrar que ele vire santo de uma hora para outra. Mas é dele, né? O que a gente falou anteriormente. Ele precisa passar por esse momento. Ele precisa entender. Mas é no momento dele, na hora dele. Eu não posso forçar. Né? Nós não temos esse direito de forçar uma pessoa, de constranger. Né? Emmanuel traz no Palavras de Vida Eterna, tem uma lição que ele fala desse constrangimento.
que os bons espíritos, né, que o próprio Jesus, ele não nos constrange a fazer o bem. Ele fala assim, olha, o caminho é esse. Né? Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está mostrando, olha, o caminho é esse. Quer seguir? Tudo bem. Não quer? Tranquilo. Tô sentado aqui te esperando, tá? Pode vir que uma hora você vai chegar aqui. Todos nós vamos chegar, né? Então a gente tem que ter essa tranquilidade, que a prece que eu estou fazendo, ela tem um efeito. Às vezes, aos meus olhos, ela não tem efeito nenhum. A gente pega também André Luiz, né, no nosso lar, ele foi ver, né, até no filme ele retrata um pouco, quem estava orando por ele, aquela coisa toda, ele só tinha uma senhora orando por ele, porque ele fez uma boa ação, que na verdade a secretária dele, quando médico, né, ele aqui encarnado, ela que falou, André, né, ajuda essa senhora e tal. Então ela, de gratidão, ela fazia essa prece por ele. Então, assim, ajudou muito, muito. Né? Teve alguém que orasse por ele. O Chico também tem uma passagem que ele estava indo, né, acho que para o centro, ou ir trabalhar, não me recordo, e uma senhora falou, Chico, vem cá, e queria conversar com ele. Eu falei, tá, conversou rapidamente, mas eu estou atrasado, e saiu. Aí Emmanuel fala, Chico, para, Chico. A gente tem um mentor desse é bom demais, né? Que, acorda, meu filho. Aí fala, Chico, para, olha para trás. E quando Chico, né, eu estou resumindo a história, tá, gente? Mas quando ele olha para trás, da boca dessa mulher, porque ele ajudou essa mulher, né, essa senhora, da boca dela emanava uma luz cor-de-rosa que vinha até o peito de Chico. Falou, Chico, olha, então porque a prece, gente, não é aquela cheia de palavras bonitas que eu falo às vezes da boca para fora, mas saía da boca dela um cântico, né, de prece que ia até o coração do Chico. E ela estava agradecendo o Chico pelo que ele fez. Então, assim, não que a gente faça as coisas para ter o agradecimento. Mas olha só, o poder dessa prece, o que a gente emana. Agora, se eu tiver maus pensamentos, se eu tiver desejando mal para as pessoas, olha, menos que uma coisa negra não vai sair da minha boca, para chegar até o coração da pessoa, né? Então eu tenho que sempre pensar, sempre refletir, né, o que eu estou fazendo. E para a gente encerrar, né, já vamos caminhando para o encerramento, né, Clóvis? Ele podia ficar mais aqui, né? Se quiser, a gente pode bater num papo aqui, né? Mas enfim. Aqui, Renato, que eu acho que eu ficaria com você até meia-noite aqui, viu? Então vamos embora. Meia-noite tá bom, gente? Bom, vamos embora. Então vamos aqui, olha. Só no item 76, capítulo 28, coletânea de prece do Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá, e vem a prece para esses irmãos, né? Que ele chama aqui de endurecidos. Eu não vou ler ela toda, mas eu peguei um trechinho aqui que ele fala assim, bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhes, isso a gente pedindo para esses irmãos, a fazer-lhes, né, esses espíritos endurecidos, então fala assim, bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiam-os e atormentam-os. Ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. E aí ele fecha, aí segue, e ele fecha no final e fala assim, bons espíritos, fazei que essas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, olha só, outro termo, né? Ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Então, meus irmãos, fica aí a nossa contribuição, essa reflexão. Estudem, aprofundem nesses textos, nessas questões do Livro dos Espíritos, no Jesus no Lar, que é muito belo esse livro, para que a gente possa também passar por essas situações e saber como a gente pode enfrentá-las, né?
da melhor maneira possível. E não só para ajudar o próximo, mas para ajudar nós mesmos, principalmente. Que também é só uma questão, né? Que nós, a gente fala ser sempre externo, né? Mas a gente tem que também brigar com o poder das trevas que temos dentro de nós. Esse é o ponto principal, o que está dentro de nós. A gente fala que lobo mau é que lobo bom, né? Qual que eu estou alimentando? Mas que a gente possa tratar esse lado, né, de trevas nosso para que se torne luz sempre. Obrigado. Renato, gratidão em nome da Fraternidade Jesus Amigo por você compartilhar com a gente e mostrar para a gente que é necessário, não importa o tamanho, mas é necessário, no meio de todas as nossas trevas, a gente acender um pontinho de luz, sabe? Gratidão por tudo, muito obrigado. Foi assim, nossa, foi muito valioso suas palavras aí. E em nome da Fraternidade Jesus Amigo, eu queria te agradecer seu tempo valioso e convidar você para conhecer a nossa casa também, tá? Seja aqui em Esmeraldas, viu? Vamos tirar uma hora. Bem-vindo, tá? E eu queria que você fizesse uma prece para a gente, por favor, para a gente encerrar. Tá. Antes da prece, eu quero dizer assim, as palavras não são minhas, tá, gente? A palavra é do Evangelho, dos Espíritos que nos trouxeram, né? Mas a gente é intérprete, a gente passa, né, o que a gente entende e a gente está sempre estudando. E para mim que é uma gratidão, né? Tá podendo contribuir e a gente acaba aprendendo. Eu falo que a gente que vai falar alguma coisa, a gente pega. Você vê a minha mesa é cheia de livros, né? Que a gente vai coletando, aí vai ter que enxugar tudo num horário só, em uma hora, aí a gente fica apertado, mas dá para passar a ideia. Eu acho que é importante isso, né? Que todos possam ter aproveitado e sigamos, né, em frente com isso. Então, assim, né, nesse momento, assim, vamos todos elevar o nosso pensamento a Jesus, vamos manter o nosso coração aberto para que essa luz de Jesus possa penetrar profundamente, a nossa mente sempre alerta para os ensinamentos que o Mestre nos traz, e rogar a espiritualidade amiga, a Jesus, a Deus, nosso Pai, que continue tendo essa paciência conosco e que ainda estamos aprendendo, estamos ainda crescendo. E que a luz do mais alto nos envolva, nos fortaleça a cada dia, a cada momento, para que a gente possa sairmos, né, todos nós vencedores aqui neste plano. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Renato. Obrigado, pessoal, por vocês participarem da live aí. Até uma próxima oportunidade. E aí, Renato, depois eu queria muito falar sobre obsessão, tá? Que eu achei maravilhoso. Seguir essa linha, seguir esse processo que é bacana, bacana. Foi excelente. Gratidão. Obrigado, pessoal, pela presença. Até mais.